A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de despertamento. É um prazer estar aqui para ministrar uma mensagem de Deus para vocês. Vamos refletir sobre um tema profundo e intimidador que encontramos na Bíblia Sagrada: entre o silêncio e a ação. Convido a todos a começar essa jornada nas Escrituras explorando como essa verdade pode impactar nossas vidas. O texto de referência está no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, onde lemos: Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Este verso é pronunciado por Mordecai, primo de Esther, quando ele pede a Esther para interceder em favor do povo diante da ameaça iminente de extermínio. Ao mergulharmos nas páginas do livro de Esther na Bíblia, somos conduzidos a um momento crucial na história do povo judeu. No centro desse drama está uma mulher extraordinária chamada Esther, cuja vida tornou-se um testemunho notável da providência divina e da coragem diante de circunstâncias desafiadoras. O capítulo 4 do livro de Esther contém um dilema que ecoa através dos séculos, ressonando em nossas próprias vidas. A escolha entre o silêncio e a ação, entre aceitar o status quo ou abraçar o chamado divino para um propósito específico. É neste contexto que encontramos as palavras impactantes de Mordecai a Esther, registradas no versículo 14 do capítulo 4. Este versículo não é apenas uma convocação à coragem, mas uma profunda reflexão sobre o papel de cada um de nós no palco da história divinamente orquestrada. Convido a vocês a esmiuçarmos este texto. Se te calares neste tempo. A expressão "se te calares neste tempo", encontrada em Esther 4,14, contém implicações profundas e aplicações práticas para as nossas vidas. Não permanecer em silêncio diante da injustiça. Essa expressão nos desafia a não permanecer passivos diante de situações de injustiça. Devemos estar dispostos a falar e agir quando vemos opressão, discriminação ou qualquer forma do mal. No entanto, o que mais temos visto é um exército de covardes sendo treinados e formatados, não somente nesse mundo de pecado, mas também dentro de algumas denominações ditas evangélicas. Observe que o retrato do Brasil atual é de imposição do medo, diante das perseguições e do domínio do crime organizado institucionalizado. O brasileiro patriota que ousa protestar é chamado de golpista e pode ser preso. Nós, evangélicos, se pregarmos a palavra de Deus como ela é, informando que Deus criou macho e fêmea e tudo que foge disso é anátema, podemos ser processados e presos sob acusação de discurso de ódio. Lamentavelmente, em muitos segmentos que se apresentam como igrejas, os arbítrios e imposições de seus líderes fazem com que as pessoas fiquem intimidadas e também com a boca fechada, pois o líder se apresenta como um Deus encarnado na terra e ninguém pode questionar o semideus pelo seu comportamento. Compromisso com a verdade e integridade. Calares neste tempo também pode se referir a não comprometer a verdade e a integridade. Em um mundo onde a mentira muitas vezes parece mais fácil, somos chamados a falar a verdade e permanecer íntegros, mesmo quando isso é comprometedor. Deixo bem claro e afirmo categoricamente que somos a geração do arrebatamento. E Deus confiou a nós a missão de abrir a boca e denunciar as mazelas onde quer que estejam, ainda que custe a nossa liberdade e até mesmo a nossa vida. Ser voz para os vulneráveis. Em muitas situações, os mais vulneráveis são silenciados. A expressão nos lembra da responsabilidade de sermos uma voz para aqueles que não podem falar por si mesmos.
defendendo os necessitados e agindo em prol do bem comum. Não se acomodar com a apatia espiritual. No contexto espiritual, calares neste tempo se refere a não nos acomodarmos à apatia espiritual. Devemos buscar ativamente a Deus, compartilhar nossa fé e agir com conformidade com os princípios do reino, em vez de nos conformarmos ao espírito do mundo. Assumir a responsabilidade pessoal. A expressão destaca a importância de assumir responsabilidade pessoal em momentos importantes. Não podemos ter uma atitude covarde ou indiferente diante dos desafios. Ao contrário, somos desafiados a reconhecer a influência e a responsabilidade que temos em determinados momentos de nossas vidas. Nós, na qualidade de profetas dessa geração, devemos estar preparados para encarar de frente a responsabilidade dada por Deus, não deixando o medo ou comodismos interferir na nossa chamada. Reconhecer o chamado divino em momentos específicos. A expressão indica que cada um de nós pode ter um papel específico em determinados momentos da história. Devemos estar atentos e sensíveis ao chamado divino em nossas vidas, reconhecendo que somos colocados para um tempo como este, com propósitos específicos. Lembro-me de Jefité, que foi escorraçado e humilhado pelos seus. Chegaram a usar a sua origem para manchar sua reputação. No entanto, na hora do perigo, da verdade e da guerra, foram chamar o homem de Deus, pois todos sabiam que o espírito de coragem e garra estava sobre Jefité. Queridos, nos dias que estão por vir, os bonitões engravatados e bem assalariados que dominaram muitas igrejas e se curvam para o sistema de poder deste mundo não serão capazes de enfrentar os exércitos de Satanás. Baterão em fuga por medo e comprometimento, mas saibam que Deus tem levantado homens como leões, dispostos a colocarem suas cabeças na bandeja como João Batista, mas não abrirão mão de falar a verdade na cara do diabo. Mais uma porção do texto base: socorro e livramento de outra parte. Reconhecer que mesmo quando não vemos soluções imediatas, podemos confiar que Deus, em sua providência, trará socorro e livramento de maneiras que talvez não compreendemos de imediato. Em tempos difíceis, a expressão nos lembra de manter a esperança. Mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, Deus é capaz de intervir e trazer livramento quando mais precisamos. Diante de desafios aparentemente insuperáveis, a ideia de socorro e livramento de outra parte nos incentiva a evitar o desespero e a desistência. Deus pode agir de maneiras surpreendentes, além da nossa compreensão. Entendam que nem sempre recebemos respostas instantâneas às nossas orações. A expressão destaca a importância de aprender a esperar no tempo de Deus, confiando que seu socorro é oportuno e perfeito. Em situações onde a fé é testada, a compreensão de que o socorro vem de outra parte nos encoraja a manter nossa fé e confiança em Deus, independentemente das aparências externas. Nestes momentos, é importante o reforço, a necessidade de oração constante. Ao buscar a Deus em oração, estamos abertos à sua intervenção e ao socorro que Ele providencia de maneiras que transcendem nossa compreensão. Tu e a casa de teu pai perecereis. Mais uma porção do texto base. A expressão destaca a responsabilidade pessoal e as implicações de nossas escolhas não apenas para nós mesmos, mas também para nossos entes queridos. Isso nos lembra da interconexão das nossas vidas e da responsabilidade que temos em relação àqueles que estão ao nosso redor. A advertência perecereis ressalta as consequências sérias da inação ou do silêncio diante de situações críticas. Ignorar a responsabilidade pode resultar não apenas em perda pessoal, mas também no impacto negativo sobre a família e os relacionamentos mais próximos. Para líderes e pessoas em posições de autoridade, a expressão destaca a importância de liderar com sabedoria e responsabilidade.
As decisões tomadas têm um impacto não apenas no líder, mas também naqueles que são liderados. Lembrando que sabedoria não é sinônimo de covardia. A perspectiva de tu e a casa de teu pai perecereis ressalta a importância de manter uma visão de longo prazo. Focar não apenas nas circunstâncias imediatas, mas também na vida eterna e nas implicações de nossas escolhas ao longo do tempo. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Mordecai continua a advertir no texto base. Reconhecer que cada um de nós está aqui por um propósito divinamente orquestrado é muito importante. Isso nos convida a buscar ativamente o propósito de Deus para as nossas vidas, entendendo que nossa existência não é acidental, mas parte de um plano de Deus. Desenvolver uma sensibilidade aos momentos providenciais na vida é de suma relevância. Muitas vezes somos colocados em situações específicas para desempenhar um papel importante. Isso implica estar atento às oportunidades que Deus nos proporciona para impactar positivamente o mundo ao nosso redor. A expressão sugere que, ao reconhecermos o propósito divino em nossa presença, devemos ter coragem para agir. Não devemos nos acovardar diante dos desafios, mas abraçar as oportunidades que Deus nos concede e agir com fé e determinação. Desenvolver um reconhecimento contínuo na mão de Deus em nossa vida é muito especial. O texto destaca que não estamos sozinhos em nossas jornadas, mas que Deus está ativamente envolvido em nos direcionar para os momentos e propósitos específicos que Ele designou para nós. Vivendo para um tempo como este, devemos estar atentos para viver um tempo como este descrito. À medida que refletimos sobre as palavras impactantes de Mordecai a Esther, encontradas em Esther capítulo 4, verso 14, somos lembrados de que cada um de nós foi colocado aqui para um tempo como este. O propósito divino permeia nossa existência e somos desafiados a reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. Assim como Esther teve que enfrentar a decisão de permanecer em silêncio ou agir corajosamente, também somos chamados a assumir responsabilidades em nosso tempo como este. Deus, em sua soberania, nos posicionou estrategicamente para influenciar e impactar nosso mundo de maneiras únicas. Que possamos abraçar com ousadia as oportunidades diante de nós, cientes que não estamos sozinhos. Assim como Esther encontrou coragem na confiança divina, que possamos confiar na promessa de socorro e livramento de outra parte, quando decidimos não nos calar diante da injustiça e desafios. Lembremos-nos mais uma vez da advertência de Mordecai sobre as consequências da inação, reconhecendo que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles que amamos. Que a responsabilidade diante de Deus nos motive a viver com integridade, coragem e fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. Que em nosso tempo como este, possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, manifestando o seu amor e verdade no mundo ao nosso redor. Assim como Jefité, volto aqui a destacar, foi chamado em momentos cruciais, e homens e mulheres de coragem foram levantados ao longo da história, que também possamos responder ao chamado divino com determinação e fidelidade. Em cada desafio, em cada decisão, que possamos buscar a orientação de Deus, sabendo que Ele nos capacitou para este tempo específico. Que possamos viver com gratidão pelo presente, reconhecendo que cada dia é uma dádiva divina e uma oportunidade para cumprir o propósito para o qual fomos designados. Que a mensagem de Esther 4,14 ressoe profundamente em nossos corações, inspirando-nos a viver de maneira significativa e transformadora para um tempo como este. Que a graça e a presença de Deus nos guiem enquanto avançamos, firmes na convicção de que com Ele podemos enfrentar qualquer desafio e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Que Deus abençoe e pensem nisso.
Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.